E aí, família, aqui é o Alex trazendo pra vocês o terceiro episódio desse programa maravilhoso que é o Playbook. E não poderia ser de outro jogo que não o NFL São Paulo Games, certo? Meu Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers num jogo histórico da liga aqui em São Paulo, família. Foi maravilhoso. Experiências aí pro resto da vida, certo? Um dia que nenhum de nós, fã de futebol americano, vai esquecer. Falamos disso aí na reunião de pauta, teve programa do Endzone sobre esse jogo, vamos falar disso no timeout. E aqui o Playbook não poderia ser diferente, a gente tem acesso à câmera tática de um jogo em Itaquera. Como que eu não faço a análise tática dessa partida aqui pra vocês nessa semana, certo? Então, vamos lá, eu separei aqui 6 jogadinhas pra vocês, um programa aí um pouco mais longo, editores me perdoem, mas não tem como, cara, o jogo aqui da NFL no Brasil, esse episódio precisa aí ser um pouquinho mais especial do que os outros, ainda mais porque o gigantesco venceu, certo, família? Então, bora lá pra análise tática, vamos com tudo. Então, família, a primeira jogada que eu quero trazer pra vocês foi um sec do Zac Baun, e eu queria abrir com ela porque quem assistiu o segundo episódio do Playbook sabe reconhecer esse conceito que eu vou mostrar agora, certo? Então, se você não assistiu os 2 primeiros episódios aqui do programa, eu falei sobre o ataque dos Packers e sobre a defesa dos Eagles aí nas outras semanas, e justamente o que eu trouxe aqui na última semana foi o que apareceu aqui nessa jogada, que é o que a gente chama de Creeper, certo? O que é a Creeper? É quando você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 jogadores aqui na linha ameaçando aí fazer a pressão, mas não serão esses 4 jogadores quem vão pressionar o quarterback. E aí o Vic Fangio faz isso por quê? Para manter aí 4 jogadores chegando à pressão, mas você não perde um corpo na cobertura, certo? Porque quando você manda uma blitz, por exemplo, com 5 jogadores, você fica com alguém a menos para cobrir o passe, claramente. Tudo tem suas vantagens e desvantagens na NFL, é um jogo aí de espaços e de matchup, certo? Então, o que o Vic Fangio vai fazer aqui? Ele vai mandar o Zac Baun, que, cara, como não falar de Zac Baun, acho que o MVP aí do lado defensivo da bola, vai fazer a pressão aqui, ó, pelo lado externo do Jordan Love, enquanto o Brandon Graham lá do outro lado vai subir aqui, ó, para cobrir o passe. Isso aqui é o que a gente chama de Creeper, quando você tem como se fosse uma blitz de um lado, mas são apenas 4 jogadores e o outro edge rusher vai lá cobrir o passe, geralmente uma zona mais curta, né? Uma hook, uma flat, alguma coisa nesse sentido. Então, esse sec aqui que acabou voltando aí para uma falta do Jalen Carter, mas não deixa de ser um bom exemplo para ilustrar o que a gente falou no outro episódio e o que o Vic Fangio gosta de fazer na defesa dele, beleza? Então, soltando aqui a jogada para vocês, vocês vão ver que o Zac Baun vai buscar o Jordan Love aí numa pressão desbloqueada. O Miami Dolphins do ano passado, que o Vic Fangio foi coordenador, liderou a liga em pressões não bloqueadas, então mostra muito como o esquema dele consegue gerar aí pressões a partir aí, né, dos desenhos que ele faz. Certo? A segunda jogada que eu quero trazer aqui, então, é o primeiro touchdown da NFL no Brasil. E já temos essa análise tática lá no feed do Endzone Brasil. Então, segue a gente no Instagram, me siga lá no Instagram, @psicólogofa, certo? Porque eu quero focar nesse tipo de conteúdo essa temporada, trazer essas análises táticas pra vocês, porque é o conteúdo que eu gosto de fazer, certo? Então, se preparem aí que vai ter bastante versão Reels e TikTok lá. Agora que não temos mais o nosso querido Twitter, né? Saudades, vou adaptar meu conteúdo, então se preparem para ver mais desses vídeos. E aqui o primeiro touchdown do Brasil, como aconteceu? Philadelphia Eagles vai colocar o Jahan Dotson aqui para fazer o que a gente chama de Orbit Motion. Quem viu o primeiro episódio do Playbook já sabe, certo? Vai colocar aqui o Landon Dickerson, left guard, para fazer isso aqui que a gente chama de pull, certo? Então vai colocar ele também em movimento. Os times têm feito muito isso, inclusive, né? Colocando o guard para fazer esse pull, justamente para influenciar os linebackers quando você vai tentar fazer aí um play action saindo de shotgun. Por quê? Shotgun é quando o quarterback está aqui afastado do center para receber o snap e o running back está aqui do lado dele, certo? Por quê? Você acaba limitando um pouco suas opções de corrida quando você está em formação shotgun. Quando você está lá under center, né, que o quarterback está lá pertinho do center para pegar o snap, você aí tem melhores corridas, porque o running back já está em movimento, você pode correr para qualquer um dos lados, aqui você tem um pouco mais de limitações. Então o play action não é tão efetivo quando você está em formação shotgun, beleza? E aqui é uma tendência aí que os times têm colocado no começo dessa temporada para tentar enganar mais ainda os linebackers, certo? Então o Eagles também vai fazer o play action aqui para o Saquon Barkley, né? O play action aqui, que é essa ação falsa de corrida, você finge que vai fazer uma corrida, mas na verdade é um passe. Tudo isso para mexer esse linebacker aqui do Green Bay Packers um pouquinho mais pro lado direito,
beleza? Então eles fazem tudo isso apenas para mexer um pouco esse linebacker, para influenciar a posição que ele vai estar. E aí, essas duas rotas aqui, tanto do A.J. Brown quanto do Devonta Smith, vão limpar esse lado esquerdo aqui do campo, certo? Para o Saquon Barkley fazer uma rota aqui que a gente chama de wheel, né? Que ele vai passar aqui, ó, no meio da linha, ele vai passar ali no gap B, certo? Vai passar aqui, ó, fazendo essa rota aqui pertinho da sideline, contra o movimento desse linebacker que está em azul, correto? Então você faz tudo isso para jogar o linebacker um pouco para a direita e vai lançar a bola aqui do movimento contrário do linebacker, certo? E aí os Packers estão aqui numa cover 1, né, com o safety aqui no fundo do campo, e vão também mandar uma blitz aqui com esse linebacker. Por que isso é importante? Primeiro, porque o Eagles teve muito problema contra a blitz na temporada passada, apesar de que essa aqui é uma blitz com 5 jogadores, né, blitz 5 ou mais jogadores. O Eagles teve mesmo problema com o cover 0, que é 6 jogadores ou mais. O Green Bay Packers não fez isso nenhuma vez nessa partida, que pra mim foi muito estranho aí por parte do coordenador defensivo, né, não testar isso nenhuma vez, pra ver se o Eagles conseguiu consertar esse problema, mas temos aqui uma blitz, e aí, apagando o desenho aqui, o Jalen Hurts reconhece que é uma blitz, e assim que ele recebe o snap, ele vai aí ficar um pouco mais para a direita, certo? Então, ele vai um pouco para a direita enquanto o Eagles aí, né, bloqueia a blitz, e vai fazer um passe aqui maravilhoso contra o movimento do corpo para o Saquon marcar o primeiro touchdown da NFL no Brasil, beleza? A terceira jogada que eu separei aqui é a interceptação do Jalen Hurts logo no começo da partida. Não tem como eu passar por esse jogo sem falar aí de pelo menos uma das interceptações. A segunda achei que foi muita desplicência do Jalen Hurts, de cara não jogar pelo field goal, não jogar pelos 3 pontos, lançar uma bola contra o movimento do corpo na red zone, é um tipo de coisa que você não pode fazer. E aqui é uma decisão que, bom, deixa eu falar da jogada aí que depois eu dou minha opinião sobre ela. Então, o Jets não teve um jogo tão bom, né? Os Packers estão aqui com 2 safeties no fundo do campo e estão marcando aqui em cover 2, em que você vai ter esses 2 safeties aqui no fundo do campo, beleza? E aí o Eagles está com um desenho aqui que você vai ter uma rota aqui do Dotson fazendo uma comeback, o Devonta Smith vai fazer uma rota aqui passando pelo meio do campo, e o A.J. Brown, creio eu, que estaria fazendo essa mesma rota aqui, certo? Então esse é o desenho aí contra essa cobertura. E quando a gente abre aqui a jogada, o que o Jalen Hurts vai estar olhando? O Jalen Hurts ele olha primeiro para o A.J. Brown. Então aqui, ó, a gente pode ver aqui pelo capacete dele, certo? Para onde ele está olhando. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai estar olhando para o lado de cá, certo? E aqui o A.J. vai entrar aqui nesse espaço que a gente chama de money hole, que é o quê? Esse safety aqui da cover 2, certo? E esse cara aqui vai estar marcando somente essa zona. Então você tem essa janela aqui. Mas o Jalen Hurts está vendo que esse safety está expandindo para o lado de cá. Então aqui é uma janela muito difícil. É difícil os quarterbacks acertarem esse passe, mas é uma possibilidade contra a cover 2, beleza? E aí o Jalen Hurts vendo que esse safety aqui vai expandir para cá, ele não vai querer tentar essa jogada aqui, principalmente porque a rota do AJ quebra para trás. É o que eu acho, porque essa rota do Dotson aqui também vai quebrar, mas qual que é o grande problema disso aqui? Eu quero que vocês olhem apenas para o A.J. Brown aqui nessa jogada, aqui nesse começo. O A.J. Brown, ele para de correr a rota dele, ó, nesse momento, entende? Ele parou de correr a rota dele quando o Jalen Hurts não tá olhando mais para lá. Então, cara, eu gostaria que o A.J. Brown continuasse fazendo essa rota aqui para chegar nesse espaço. Beleza que o Jalen Hurts pode não lançar, e ele tá achando que ele tá marcado, mas ele tem que correr a rota dele, né, como se fosse aí algo viável de lançar a bola, ok? Mas o Jalen Hurts, então, faz a progressão de passe, agora já dá pra ver aqui, ó, que ele está olhando para o meio do campo, certo? E aqui, o que acontece? Ele viu que esse safety estava aqui expandindo, certo? Então, esse safety aqui saiu da jogada. Você vai ter um matchup aqui, ó, o Devonta Smith contra um linebacker. Então, quando você tem um wide receiver contra um linebacker, você gosta desse matchup no papel, você pode lançar essa bola. Beleza? Então o Jalen Hurts aqui faz no papel o que eu considero certo. Eu consigo compreender o que ele está pensando na hora de fazer esse passe aqui. Beleza? Porém, o Jalen Hurts vai estar pressionado na hora que ele vai fazer esse passe. Então, a pressão aqui do Green Bay Packers, ó, chegou. E o Jalen Hurts não é o cara que tem o braço mais forte do mundo. Então ele tem que ter um pouco de noção das limitações dele, principalmente aqui no meio do campo. Que é um lugar que ele não lança tão bem e nem tão frequente a bola, justamente por causa da altura dele aí. Então, ele vai lançar uma bola aqui um pouco atrasado, digamos, e você vai ter também, eu não posso deixar de elogiar, uma jogada maravilhosa do McKinney, que vai, em tese, né, cobrir a rota ali do A.J. Brown, né, expandindo pro lado de cá,
e depois vai vir aqui interceptar essa bola. Então, uma ótima jogada também do safety do Green Bay Packers, certo? Eu consigo aqui elogiar o que esse safety aqui fez. O Jalen Hurts aí, ó, vai fazer o passe, ó. Em tese era pro Devonta Smith ganhar esse matchup, o safety vem e intercepta a bola aí, uma jogadaça do McKinney, certo? Então assim, eu consigo entender o que o Jalen Hurts fez aqui, mas a execução não foi das melhores aí, tanto do A.J. Brown quanto do quarterback, certo? A quarta jogada é o touchdown, 70 jardas do Jaden Reed, que ele estava completamente aberto. O que aconteceu, né? Aqui a gente chama de blown coverage, que é quando alguém aí se perde no que deveria fazer do lado defensivo e os Packers conseguem um touchdown extremamente explosivo aí e voltam para a partida nesse momento. Então o que o Green Bay vai fazer aqui? Vai começar primeiro com essa movimentação aqui antes do snap do Christian Watson, para colocar ele aqui como wide receiver 1 ali fora da bunch, né? A bunch a gente já explicou, quem assistiu os outros 2 episódios já sabe. É quando a gente tem 3 recebedores bem pertinhos um do outro. Então ele vai vir aqui para ser o primeiro wide receiver. Então os Packers fazem aqui a movimentação do snap para colocar o Watson lá. Beleza? Aqui, ó. E qual vai ser a cobertura dos Eagles? Os Eagles estão aqui apresentando numa cobertura com 2 safeties no fundo do campo, certo? Que é aí uma característica do Vic Fangio. A gente falou dos fronts no episódio passado aqui, pegar um pouco da parte da cobertura. Mas teremos uma rotação depois do snap. Então, o Reed Blankenship vai fazer o que a gente chama de buzz, certo? Então, ele vai aqui descer para essa área do campo e aí o Chauncey Gardner-Johnson vai aqui subir, fazer essa rotação do safety, certo? Então, você vai ter aqui um safety no fundo do campo depois do snap, com outro safety fazendo esse buzz, fazendo essa rotação para tentar aí confundir o quarterback depois do snap, certo? E aí, qual vai ser a cobertura final aqui dos Eagles? Os Eagles estão marcando em cover 3. Então você vai ter o Darius Slay responsável aqui por esse fundo do campo, o Chauncey Gardner-Johnson aqui responsável pelo meio do campo, e aqui o Quinion Mitchell teve uma excelente partida, boa calor, tamo junto, fazendo aqui o outro terço aí do campo, beleza? Enquanto você vai ter aqui os jogadores fazendo aqui 1, 2, 3, 4. Então, 3 zonas no fundo, 4 zonas underneath aí, né, intermediárias. Então, essa é a cobertura que o Philadelphia Eagles está, beleza? E o que vai acontecer? Essa rota dos Packers aqui do número 3, que é o jogador que está mais dentro, né? Então, você tem aqui número 1, número 2, número 3. Vai fazer uma rota aqui cruzando o campo para essa área aqui, beleza? Qual que é a questão? Aqui de duas, uma. Primeira coisa que eu quero dizer, é uma excelente chamada do ataque. Ela é feita para bater esse tipo de cobertura, porque força uma falta de comunicação aí, né? Quando você tem essa rota cruzando o campo. Vou dar um exemplo para vocês. O touchdown na final do Devonta Smith no college lá em Alabama é esse tipo de coisa que acontece. Aquele touchdown que tem um jogador dos Jaguars completamente aberto nos playoffs, né? Contra o Jacksonville, dos Jaguars contra os Chargers, né, daquela virada maravilhosa, né, do Jacksonville Jaguars. Então tem uma jogada desse tipo, se vocês lembrarem. Aqui, o Jaden Reed vai ficar completamente sozinho, por quê? De duas, uma. Ou o Nakobe Dean deveria acompanhar essa rota aqui, certo? Sabendo que, esse aqui é o número 3 vira minha responsabilidade, eu devo acompanhar essa rota aqui. Ou o Darius Slay tem que passar uma das responsabilidades dele aqui dessa rota, porque o Slay vai estar marcando, cara. Deixa eu fazer em preto aqui, bom que eu tenho 4 cores. Vai estar marcando aqui uma rota do tight end, né, que vai estar saindo aqui, né, digamos. Então o Slay vai estar prestando atenção nesse cara. O Zach Bond vai estar até mais pro meio do campo aqui do que eu gostaria. Eu gostaria que ele viesse mais pra flat. Mas aí o Slay deveria reconhecer que tem uma rota cruzando o campo lá do outro lado da bunch, né? Então quando você tem essa rota cruzando aqui, o Slay deveria marcar primeiro o fundo do campo e deixar aí essa rota aqui que é mais perto, né? Que ele tá vendo de frente, que ele pode correr para fazer o tackle sem recepção, né? Então, mais uma vez, tem mais de um cara aberto, mérito do ataque nessa jogada para bater essa cobertura. E aí o Slay acaba não subindo aqui o suficiente para marcar essa rota, né? Opa, deixa eu fazer em azul aqui, né? Então o Slay acaba não subindo o suficiente aqui para marcar essa rota, beleza? Acaba ficando preso aqui na outra rota dos Packers. Então, primeiramente, mérito do Matt LaFleur, excelente head coach aí, chamando essa jogada contra essa cobertura. A minha câmera aqui até fazendo fogos, né? Eu esqueço que tem esses efeitos. Mas eu acho que é mais responsabilidade do Nakobe Dean, ok? Mas aqui quem vai saber mesmo é o Vic Fangio, né? Vou soltar a jogada aqui para vocês verem como foi. Então aqui, ó,
Ele vai passar lá, ó, e aí o Chelsea tá preso aqui nessa rota, aqui você vai ter o Quinton Mitchell marcando muito bem esse aqui, esse Dipter Lee fica preso aqui, né, e o Nakobe acaba vindo pra cá, que eu acho que seria a responsabilidade deste linebacker aqui, enquanto o Zac Baun, eu gostaria que ele tivesse mais aqui na flat, né, deixa eu desenhar essas coisas aqui que eu tô falando, eu gostaria que o Zac Baun tivesse mais pra cá, e esse jogador aqui saindo dos Packers, né, a rota estava em preto, né, saindo pra cá, fosse a responsabilidade desse jogador, enquanto o Nakobe viesse pra cá. Beleza? Já que o Slay tá pra cá, mas também acho que o Slay poderia ter feito isso aqui e deixado esse cara fazer a recepção, como se fosse a responsabilidade aqui do Baum, né? E aí depois ele desce pra fazer o tackle. Mas aí, excelente. Big play do Green Bay Packers aqui. Jaden Reed faz o touchdown e aí o Chauncey aí demora um pouco pra reconhecer e depois perde o tackle um pouco por causa do campo. Touchdown Packers. Excelente chamada do LaFleur, que eu sou muito fã. A quinta jogada que eu separei foi o touchdown do A.J. Brown, que é uma coisa simplesmente maravilhosa, meus amigos. Maravilhosa, que o Eagles aí voltou pro segundo tempo aí com esse touchdown, com a big play, né? O homem é viciado em big plays, em jardas após a recepção. O que a gente tá vendo aqui? O Green Bay Packers tá marcando com uma cobertura aqui, cover one, né? Que é uma característica do Jeff Heffler, nessa nova defesa. E eles estão marcando aqui também em homem a homem. Certo? Então aqui você vai ter esses dois linebackers aqui lendo para onde o Saquon vai, né? Então os dois estão marcando aqui. E aqui você está marcando aqui também, né? Dependendo do que eles forem fazer, digamos aqui, né? Então, por exemplo, o que o Kellen Moore faz aqui, que é uma característica que eu vou mostrar inclusive na próxima jogada também. Um alinhamento em stack. O que é o stack? Quando você tem um recebedor aqui na frente do outro, né? Quando você tem dois recebedores aqui que um tampa o outro, digamos. O que isso força? Você não deixa que a defesa faça o que está acontecendo aqui, ó, que é marcar em pressão. Você não pressiona o jogador aqui na linha, então você não pode marcar que os dois em pressão, porque um vai estar escondendo o outro. E aí fica complicado da defesa fazer esse tipo de marcação. Então esse tipo de alinhamento é feito para evitar que o A.J. Brown seja pressionado na linha de scrimmage, certo? E aqui, quando a gente solta a jogada, o A.J. Brown, inclusive, vai trocar aí com o Goddard aqui, né? O Goddard está mais para fora, o A.J. Brown mais para dentro. O A.J. Brown vai fazer a movimentação aí, ó, para sair. Então ele troca de ser o recebedor 2, que é quem tá mais dentro, para ser o número 1, que é quem tá mais para fora. E aí é o Jair Alexander que vai marcá-lo. Beleza? Então aqui, ó. Esse linebacker aqui, os dois estavam lendo. Vocês vão ver, o da direita vai pegar o Saquon, tá todo mundo em mano a mano. E aí, um dos problemas que o Eagles teve, né, na temporada passada foi contra a Blitz. E uma das rotas que o Eagles estava fazendo é essa rota aqui para fora do campo rápido, a nossa querida out route, que eu não sou muito fã porque ela é mãe das pick six aí, mas foi uma das respostas dos Eagles para a blitz, né? Teve uma jogada, se vocês se lembram, que é o A.J. Brown quem pega a bola aqui contra uma blitz, né? E depois, né, o Jair escorrega e o A.J. Brown vai e consegue muitas jardas aqui depois da recepção. O que os Eagles vão fazer aqui então? Vão fazer uma out and up. Então vai enganar aí o Jair Alexander que o A.J. Brown vai fingir que vai cortar para fora e rapidamente corta para dentro. O Jalen Hurts aí tá olhando aqui, certo? E segura o safety também aqui no fundo do campo com isso. Então lá, ele vai segurar ali o safety enquanto o A.J. Brown tá fazendo a quebra, certo? Dá pra ver aqui que ele tá olhando aqui pra cá. E aí, ó, quando o A.J. Brown quebra o Jalen Hurts, faz aí o posicionamento para lançar a bola. Então aqui ele ganha do Jair Alexander nesse matchup. Beleza? Vai fazer o passe aí, ó. Perfeito. E aqui meu safety, calouro, Javon Bullard de Georgia, tá aqui, cara, com um ângulo muito ruim pra fazer esse tackle no A.J. Brown, né? Ele ficou com medo aqui do A.J. Brown correr direto aqui pro fundo do campo, né? Então acabou vindo demais pro lado de cá, mas ele tem que estar no ângulo aqui que ele tem mais direcionamento aqui, né, pra fazer esse tackle. Acaba pegando aí um ângulo muito ruim e o A.J. Brown aí corta. E aí já era, meu amigo. Não tem a vantagem de Brown muito rápido. Vai marcar o touchdown aí na marcação do mano a mano do Jair Alexander e coloca o Eagles também de volta na liderança do placar. Certo? E para finalizar, a última jogada, mais uma aqui do MVP da partida, o Saquon Barkley, que, cara, eu prometi, vou ter que comprar uma camisa do homem, né? Eu quero uma Eagles branca 26, se alguém quiser me dar de presente, estarei aceitando. Que, cara, simbolizou muito aí que foi essa partida, né? Então, uma jogada terrestre aqui também, né? Não vou ficar falando só de jogo aéreo, porque futebol americano também é sobre o jogo terrestre. O que o Kellen Moore tá apresentando aqui pra gente? De novo, um alinhamento aqui em stack, para colocar aqui dois jogadores e evitar que eles pressionem um dos wide receivers na linha de scrimmage. Mas também estamos em personnel 12. E o que é isso? Quem me conhece sabe que esse é meu personnel favorito, tá? O que é o personnel?
são quais posições estão no ataque. Então, o primeiro número se refere sempre aos running backs, então temos um running back. O segundo número se refere sempre aos tight ends, então temos aqui 2 tight ends, certo? E o que sobrar de 5 são os wide receivers, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Temos aqui os 5 elegíveis, 2 wide receivers, 2 tight ends e o running back. Isso é o personnel que o Eagles está no campo. Sempre preste atenção nisso, beleza? E o que isso acaba forçando? Deixa eu tirar os números aqui. Opa, deixa eu voltar aqui com o stack e com o personnel 12. Esses 2 tight ends acabam puxando esse linebacker aqui, ó, deixa eu trocar de cor, mais pro lado de cá, porque se o Eagles corre com a bola pro lado dos 2 tight ends, você vai acabar tendo a vantagem aqui nos números, certo? Quanto esse safety aqui para essa hash. O que é a hash? A hash são esses 2 negócios aqui do campo, essas 2 marcações, beleza? Então o safety está aqui na hash da esquerda, por causa desse alinhamento aqui com 2 tight ends do lado esquerdo do campo, certo? E aí, isso vai fazer o quê? Vai abrir espaço para o nosso querido Saquon Barkley aqui correr no meio da linha. O Eagles vai chamar aqui, ó, esse double team. Então você vai ter aqui 2 jogadores fazendo aqui, 2 jogadores fazendo aqui. O Saquon vai receber a bola aqui na barriga e vai ter que ler o que esse jogador aqui vai estar fazendo, certo? Antes disso, eu queria falar uma coisa, na verdade. O Jalen Hurts vai colocar aqui essa bola na barriga do Saquon Barkley para fazer a leitura aqui do que a gente chama de read option. Então ele vai estar lendo aqui, ó, esse jogador aqui. Esse jogador aqui está propositalmente desbloqueado e o Jalen Hurts está lendo a responsabilidade dele, que é o quê? Esse jogador é responsável por conter o edge, que a gente chama, né? Então aqui a lateral do campo. Se ele ficar aqui disciplinado contendo o edge, o Jalen Hurts vai só entregar a bola para o Saquon Barkley correr aqui no meio do campo. Se esse cara vier para cá para pegar aí o running back bem rápido, o Jalen Hurts vai ficar com a bola e aí vai correr ele próprio para o lado aqui, para a lateral do campo, certo? Isso aqui é o que a gente chama de read option. Mas vamos ser sinceros, o Jalen Hurts não tá correndo bem, cara. Esse ano também, eu achei que, cara, essas chamadas não estão funcionando. Então, queria ver menos esse tipo de chamada aqui no ataque dos Eagles. É bom ter um quarterback móvel, mas, cara, acho que o Jalen Hurts tá mais pra um Ken Newton do que pra um Lamar Jackson, sabe? O Lamar faz muito isso aí, né, de correr pro lateral do campo. Cara, chama um QB draw pelo meio da linha, chama um QB power pro Jalen Hurts correr pelo meio da linha, porque isso sim tem funcionado. O QB draw funcionou nesse jogo, né? Não é igual no ano passado que precisava de ficar chamando o tempo todo, né? Mas, cara, tá funcionando melhor do que isso aqui, então, cara, não gosto muito, assim, porque o Jalen Hurts não tá conseguindo ser efetivo nesse tipo de jogada, então não vale a pena, sabe, ter essa ameaça aqui. Mas aqui funciona, né? O jogador dos Packers vai aqui conter a lateral do campo. Você vai entregar aqui a bola para o Saquon Barkley, certo? E aí o Saquon vai pressionar o gap, certo? Então deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. O Saquon Barkley vai aqui pressionar esse gap aqui, ó, que é onde esse jogador aqui tá vindo, certo? Então ele vai pressionar aqui e depois vai cortar aqui no espaço que faz esses 2 jogadores, certo? Então ele vai aqui fingir que vai correr aqui para cima de onde esse jogador aqui tá vindo, né? E depois vai fazer o corte aqui, porque o 51, Ken Jurgens, aí, que teve boa partida, ajuda a bloquear. E eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Meu safety. Por que você está olhando pro Devonta Smith, meu safety? Por que ele tá olhando pro recebedor, cara? Ele tem que estar olhando pra bola. Jalen Hurts fingiu que ele, né, em tese, correr com a bola, entregou a bola pro Saquon Barkley. A bola, hora nenhuma, sai de uma ameaça de corrida aqui. Então, não sei por que esse safety tá olhando aqui pra ver se o Devonta Smith vai receber a bola. Ele tem que olhar pra bola. Se o quarterback lançar, cara, aí sim você corre pra fazer o tackle, né? E aí sim, beleza, você não vai ter um ângulo tão bom aqui pra bloquear o Devonta Smith quanto você já estiver olhando pra ele recebendo a bola. Mas se o Devonta Smith finge ali que vai receber a bola, esse cara fica vendido. Ele já fica vendido só olhando, sabe? Esse cara tinha que estar olhando pra onde a bola está. Porque aí, quando eu sei com o Barkley fazer esse corte pra cá, ele vai estar muito atrasado. Quando eu soltar a jogada, vocês vão ver. E aí o Saquon Barkley corre, faz o touchdown do Philadelphia Eagles. E esse safety aqui estando também na hash do lado, a gente já falou, vai estar atrasado aí pro corte, beleza? Então, cara, meu safety aqui vacilou demais, ok? E aí, ó, quando ele vê, já é tarde demais. Touchdown do Saquon Barkley aí, que acabou sendo o MVP da partida, com 3 touchdowns. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio fazendo a análise tática do jogo da NFL no Brasil. E nosso cantinho da gratidão, como sempre, quero agradecer
algumas pessoas, algumas coisas, por alguns motivos aqui, né? Nesse final de episódio eu quero agradecer primeiro ao Saquon Barkley e ao Zac Baun por terem excelentes partidas dos dois lados da bola aí e proporcionarem um bom episódio com vitória do Philadelphia Eagles, certo? Quero agradecer, cara, todo mundo que foi me dar um alô, que me viu lá no jogo do Brasil, certo? Um monte de gente pediu pra tirar foto comigo, cara, eu fiquei super sem graça, mas tirei com todo mundo que pediu. Quem viu no NFL Experience também, cara, foi uma experiência muito massa aí, interagir aí com vocês. Acho que futebol americano é muito mais do que um jogo, né? Eu fico aqui falando um monte de coisa, não é nada a ver sobre a parte tática, mas é muito sobre as pessoas aí, sobre as emoções que a gente sente assistindo, né? Sobre essas amizades que a gente faz aí, né? Com todo mundo que assiste. Então, cara, muito obrigado pra você que foi lá, muita gente, cara, me incentivando aí no que a gente tem feito aqui no Endzone no Brasil, né? Então, cara, muito obrigado. Acho que deu pra renovar um pouco as energias aí pra temporada. Beleza? Então, esses são os agradecimentos de hoje. Não se esquece, galera, deixa o like aqui nesse vídeo. Eu quero que vocês comentem também hoje uma canetinha. Comentem uma canetinha aqui nos comentários pra saber que vocês viram até o final, certo? Vou estar de olho. Vocês viram que eu estive de olho nos 2 primeiros episódios aí, então comentem aí pra eu saber. Curtam aqui, se inscrevam no canal do Endzone, porque vamos trazer muito conteúdo aí ao longo dessa temporada. Tem reunião de pauta na segunda-feira pra gente falar da rodada, tem Evito Morning Show, tem timeouts pra gente fazer prévia da rodada e, claro, o playbookzinho toda sexta-feira. Engajem aqui com a gente, mostrem que vocês querem esse tipo de coisa e vamos seguir sempre juntos por mais. Beleza, família? Tamo junto, vejo vocês na semana que vem. Valeu!